perícia, vamos falar do caso da Vitória, né? A perícia realizada no veículo de Michael Antônio Salles dos Santos, suspeito de envolvimento no assassinato de Vitória Regina de Souza, revelou a presença de material biológico de 3 perfis distintos. O relatório da Polícia Técnico-Científica identificou o DNA da vítima, do suspeito e de um terceiro indivíduo não identificado. Esse terceiro perfil foi encontrado na parte posterior, quer dizer, atrás do banco direito, nas costas do banco direito do carro, indicando a possível presença de mais uma pessoa no veículo. Mais cedo, as autoridades se reuniram em uma coletiva de imprensa e falaram com os jornalistas sobre esta nova descoberta. Vamos conferir. Na placa lateral do banco do passageiro havia uma pequena porção de material genético masculino. É por isso que nós vamos instaurar um novo inquérito para esse respeito, porque naquela pequena porção, por si só, não é possível que você associe a participação de um terceiro indivíduo na ocultação do cadáver. Ela é factível pela presença do material. Quando você analisa as demais nuvens de dispersão de material genético em todos os ambientes, no carro, na casa, e aí que o doutor Luiz Carlos quis se referir, você vai ver que existem grandes nuvens por conta da violência e intensidade do embate. Então, nenhum embate havido dentro do carro deixaria uma porção tão exígua, e é o que nós conversávamos com os peritos quando fomos discutir os laudos. Então, é um elemento a mais de prova que está preservado dentro do Instituto de Criminalística para, se outras provas corroborarem, indicarem um possível participante, nós já temos ali o paradigma, a porção testemunha, como nós chamamos, pronta para ajudar na elucidação. Olha, eu quero, em primeiro lugar, parabenizar o doutor Fábio Senac, que fez um excelente trabalho nesse crime bárbaro, esse crime de homicídio. Esse Michael é alguém que já participava do convívio com a vítima. Todos ali moravam na mesma região, uma região muito pobre, muito perigosa, e já vinha por motivos, ele é réu confesso, por motivos que, infelizmente, não se justificam, acompanhando a rotina desta vítima. Tudo indica que ele agiu sozinho. Essa perícia agora a gente não sabe onde se vai revelar outra pessoa ou não. O fato é que fica aí mais um crime bárbaro aí sendo praticado. Eu queria ouvir o coronel Sérgio Marques, depois o Rodolfo Maris. Bom, excelente trabalho de perícia. A importância da polícia técnico-científica na elucidação de casos de homicídio é fundamental, a participação da perícia. Por isso que há um grande incentivo aqui no estado de São Paulo de apoio a esse corpo de peritos. Por quê? O resultado é justamente isso. Se não houvesse esse trabalho técnico, dificilmente se localizaria o criminoso ou os criminosos, como aqui acabam, o caminho está apontando para mais de um, além do Michael, né? Outros participantes desse triste acontecimento. Rodolfo Maris. Capês, nós temos que ser sinceros aqui e colocar todas as cartas na mesa, tá? O caso Vitória mostrou, talvez, uma incompetência da polícia por uma parte muito grande. Primeiro, foram 6 dias de busca, e graças à Guarda Civil Metropolitana e ao canil da Guarda Civil Metropolitana, a menina foi encontrada sem vida, uma pena. Nós tínhamos a esperança de que ela fosse encontrada com vida. Depois disso, o que passou a ser narrado foram várias declarações, vários vídeos colocando ali esse criminoso Michael como um possível criminoso, e de fato foi contestado depois, comprovado depois que de fato ele tinha cometido esse crime, mas nós vimos no mínimo 3 declarações deles diferentes, inclusive um vídeo que circulou aí nas redes sociais e também no canal do YouTube, onde os policiais estavam apertando. E também teve uma conversa telefônica dele dizendo que os policiais o induziram a falar aquilo.
E o que eu quero dizer com isso, tá? É que agora vem mais uma prova de que ele não agiu sozinho. Mas quando eu falo em competência por parte da polícia, que a polícia não consegue provar que tinha mais uma ou mais duas ou três pessoas no caso da morte dessa menina. Toda hora vem uma notícia diferente. O Malcolm está preso, mas vai se valer de qual testemunho que ele deu, do primeiro, do segundo, do terceiro ou do quarto. Teve que vir uma prova contestando aqui ou afirmando de verdade o que ele tinha feito. É uma novela, o caso Vitória ainda vai trazer novos capítulos de que outras pessoas participaram desse crime. E aí nós temos que enaltecer, lógico, o trabalho da polícia, da perícia da Polícia Civil, que fez esse trabalho exemplar. Já há anos ela vem sendo utilizada no país, como, por exemplo, o DNA. O delegado ali na sua declaração não deixou claro que tipo de prova que foi encontrado atrás. Se foi sêmen, se foi sangue, se foi cabelo, qual é o tipo de perfil biológico que foi encontrado ali, para que se apurasse que de fato outra pessoa teria. Mas a gente tem que aguardar cenas do próximo capítulo. E eu gostaria muito que a terceira ou a quarta pessoa que participou desse crime fosse presa nos próximos dias. Meu querido Emerson Tawil, o Rodolfo está dizendo que tem mais gente que participou, mas tem que ter testemunha e perícia que diga que tem mais gente. Não sei se ele está deduzindo, a palavra pode voltar para ele, mas tem ou não tem? Não adianta que não provou se tem. Como é que vai provar se tem mais gente se não tem mais gente? Agora, pode ser que tenha. Pode ser que tenha, tudo um mundo subjetivo, né? As investigações levam a crer que possa ter ou não. O que acontece é o seguinte, quando o Rodolfo tem a dúvida ali, o delegado fala, mas encontramos material genético masculino. E o que é esse material genético masculino? Na verdade, é o DNA. Toda perícia vai em busca de material genético, que é cabelo, pele, unha, entre outras coisas, sangue, e aí se chega ao DNA daquele indivíduo. Então é o DNA que foi localizado. O DNA dá para saber se é um DNA masculino ou um DNA feminino. Esse terceiro elemento que encontram, eu tive um pouco mais de curiosidade, estudei um pouco mais o caso, não é conclusivo esse terceiro elemento, que seria a segunda pessoa que teria ajudado o Malcolm. Chegaram a divulgar se é um cabelo, se é uma unha, não, se é uma saliva? Não falam se é esperma? Qual que seria o elemento? Não. A princípio seriam fios de cabelo. Então você também não sabe. Não, mas a princípio fala fios de cabelo. Mas se fosse o esperma também seria a conclusão do DNA. Isso é o material genético, não teria nenhuma outro tipo de colocação e ela não teve sinais de violência sexual. Então, ele poderia talvez ter se masturbado, entre outras coisas, mas não foi. Malcolm, na verdade, tinha uma idolatria por Vitória. Isso ficou comprovado nos autos, ele mesmo assume isso. O seu celular, que foi apreendido, existiam inúmeras fotos de Vitória e outras meninas muito semelhantes à Vitória. E eu acredito, particularmente, que ele tenha feito sozinho. Ele deve ter, por conta dessa proximidade, conhecia a Vitória, ele deve ter oferecido uma carona, ela entrou e, a partir dali, ele passou toda a sua empreitada criminosa até levar essa moça a óbito. Então, são casos como esse que reverberam dentro dos meios de comunicação, que impactam, infelizmente, casos como esse ainda são noticiados, de que a perícia vem de encontro trazer elementos um pouco mais contundentes e cristalinos para que possa ter a materialidade delitiva comprovada além da confissão de Malcolm, porque a confissão por si só não é ato para uma condenação. O Capê sabe muito bem disso, enfim. E ele fala, é a linha de defesa, o advogado vai conduzindo ele da melhor maneira ali e ele vai tentar se cair em contradição para tentar justificar o seu ato, que é uma coisa totalmente torpe, repugnante. Mas eu acredito aqui, uma subjetividade da minha parte, uma opinião, eu acho que ele agiu sozinho, porque... Foi no carro dele que encontraram? Sim, dentro do carro dele. Eu acredito que ele tenha oferecido carona para ela, porque o trecho em que ela desce do ponto final do ônibus até a casa é um trecho de mata, não existe qualquer tipo de câmera, nada, ele sabia disso, então as condições climáticas da região eram favoráveis, ele deve ter oferecido uma carona, já era tarde da noite, ela talvez cansada por conta da jornada de trabalho, entrou porque conhecia Malcolm, e confiou, e a partir dali ele fez o que bem quis com ela. Infelizmente, essa moça não foi localizada com vida. Bom, Rodolfo Marins, então, foi encontrado sangue do próprio Malcolm, o sangue encontrado no carro e na casa era da vítima, foi encontrado sangue da vítima. E ele confessou, corroborando essa prova pericial. Agora, é possível, sim, a tese do Rodolfo não é uma tese descabida, de que possa ter havido participação de outras pessoas.
Mas não seria prematuro dizer que a polícia foi incompetente em não identificar outras pessoas quando a gente não tem certeza? Note que esse material genético, pode ser fios de cabelo, pode ser de algum amigo do Michael, pode não ter relação com o crime. Parente. Né? A Luana, inclusive, ia falar sobre isso, né? Vou só devolver a palavra ao Rodolfo Marins e a Luana, que ia nessa linha, tem a palavra em seguida. Capês, talvez a palavra incompetente não coube na frase, eu peço desculpas aqui, porque eu tenho um grande apreço pelo delegado desse caso, que é o Fábio Senati, que fez um trabalho gigantesco mediante a pressão da mídia. E eu quero dizer que a pressão da mídia fortaleceu para que declarações do Malcolm tenham sido... como é que eu posso dizer? Exatamente, obrigado, Emerson. Foram vários depoimentos, foram 4 depoimentos diferentes. E um vídeo mostra ali os policiais apertando ele, dizendo: você precisa falar isso, tem que falar isso, você fez ou não fez? Ou seja, coagindo, de certa forma, a um testemunho, ao que tudo parece. Tá? Mas, quando eu usei a palavra aqui, eu talvez tenha cometido um erro. Mas eu vou me atentar a um fato. As próprias palavras do Dr. Fábio, que diz o seguinte, abro aspas, essa pequena porção de material genético pode ser de alguém que participou da ocultação de cadáver, vírgula, mas também de alguém que andou no carro do Michael, fecho aspas. Você entende que, para mim, há uma notícia meio midiática de trazer isso ao caso, sem eles terem uma prova robusta, talvez de que tinha tido uma outra terceira pessoa, ou que outra pessoa participou desse caso. Para que trazer isso à tona se eles não têm prova? O que levanta? Eu fico imaginando agora a família da Vitória. A nova prova, quem é o outro que está andando por aí sem ser punido pela morte da minha filha? Fica esse caso em aberto. Por isso que eu falo, é de responsabilidade da Polícia Civil todas as notícias que são dadas para as mídias. E quando se abre a possibilidade de um material genético, de uma terceira pessoa que pode ter participado disso, eu me coloco no lugar de pai. Eu quero que essa pessoa seja punida. Agora, ô Luana, eu também não tenho procuração para defender a polícia. Mas se eu sou delegado num caso como esse, chega uma nova perícia, a primeira coisa que eu vou fazer é divulgar esse novo fato, senão vão dizer que eu estou tentando acobertar um possível novo suspeito. O delegado, se tudo tem sido divulgado para a população até aqui, eu acho que tem que ser divulgado isso aqui. Agora, se tem um terceiro ou não tem, não é prematuro a fazer essa afirmação ou suposição? Capês, esse foi um caso que, pela dimensão que tomou e super justificado, né, um caso absurdo, trágico, triste. Sim, acho que a gente tem aqui uma dicotomia, né? Tanto divulgar essa informação pode ser prematuro, e eu concordo com o Rodolfo, por não ter ainda um pouco mais de certeza, porque ele poderia também seria uma omissão esperar um pouco mais para poder fazer essa divulgação com um pouco mais de elemento, um pouco mais de substância, mas ao mesmo tempo, por que não divulgar, dado que é um novo elemento? Então, acho que o ponto aqui, na minha visão, o caso foi elucidado, isso é importante. O principal criminoso que cometeu esse crime está preso, então acho que já deu uma resposta, apesar da gente estar aqui falando de um caso que aconteceu há 2 meses, a gente sabe o quanto de impunidade que nós temos no nosso país, quantos casos como esse acontecem todos os dias e a gente não encontra, de fato, os criminosos, não tem ali uma penalidade compatível. Mas eu queria chamar a atenção aqui, Capês, na minha condição até de mulher, de dizer que nós temos no Brasil, né, nós somos o país, 5º país do mundo em números de feminicídios. O motivo desse crime, o porquê ele foi praticado, né, ali a gente até colocou bem aqui o Emerson, que não teve violência sexual, foi uma tentativa ali, uma investida, né? Eles falam nas investigações que ela provavelmente recusou as investidas do Michael e ele a matou, infelizmente, a facadas. Então, foi um feminicídio premeditado pelos indícios ali de fotos e de imagens que ele a stalkeava, perseguia, né, e a acompanhava. Então, nós temos no Brasil 4,8 óbitos de mulheres por 100 mil mulheres. É muito alto esse número. Eu acho que aqui todos os pais de meninas, inclusive, que estão nos assistindo, se questionam, né, que mundo é esse, que país é esse que nós vivemos, onde eu não tenho a segurança de como a minha filha vai ser tratada e de como ela vai viver a sua vida, né? E se ela vai enfrentar ou algum dia cruzar com uma pessoa como essa, que poderia ser conhecida ou não, mas que praticou um crime brutal. Bom, só para lembrar,
25 de novembro é o dia destacado pela Organização das Nações Unidas como Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher. Uma mulher é assassinada a cada 6 horas aqui no Brasil. Portanto, desde que começou o dia, nós estamos caminhando para a 3ª mulher assassinada só hoje aqui no Brasil.